Oi, gente. Hoje é quarta-feira da 25ª semana, né? Na verdade, da 26ª, né? A gente completou 25 na sexta passada. E essa sexta completamos 26 semanas. Acordamos com a notícia do filho do jogador do Palmeiras. Tudo isso dá uma assustada na gente, devido às circunstâncias. Mas seguimos. Meu amor fez café. Hoje de manhã já vieram instalar a cortina do quartinho das crianças. Por coincidência, eu já tinha feito tudo, então o quarto tá pronto. Enxoval pronto. Faltam poucas coisas e bobeirinhas assim. Mas o que é essencial e até pouco além a gente já tem. Conseguimos chegar até aqui. Sexta-feira do dia 10 a gente entrou em internado, né? A gente foi internado do São Lucas, porque eu tava com umas sensações esquisitas durante a semana, um dia anterior e no dia na quarta e na quinta daquela semana eu tive alguns, eu imaginei que fossem contrações de Braxton Wicks, mas ritmadas, então foi muito esquisito. Mas a gente chegou aí pro pronto-socorro e meu colo tava fechado. Então voltamos pra casa. O médico do plantão ainda pediu só pra gente acompanhar se eu não teria dor, sangramento ou perda de líquido. E aí aconteceu que na sexta-feira eu tive perda de líquido. Fiquei um pouco desesperada. Mandei mensagem pro meu médico, que é maravilhoso, Deus na Terra. Aí, e fomos pro pronto-socorro por orientação dele pra gente ver se o bebê tava bem. No que a gente chegou lá, o bebê nem chegou a ser avaliado. Detalhe que eu já tinha ido, né, naquela semana pro pronto-socorro. Na hora que a gente chegou lá, minha bolsa tava protusa e eu tava com 2 centímetros, se não me engano, de dilatação. Isso significa que a minha bolsa tava saindo pra fora, o bebê tava nascendo. Ligaram correndo pra ele. E ele orientou, né? Nos orientou ali naquela hora que eu entrei em desespero. Pediu que as enfermeiras e a médica que estava responsável me deitassem. Eu fui pra uma salinha, fiquei deitada, não podia ficar em pé. Ainda sem muita noção do que estava acontecendo, mas assim, por alguns minutos, assim, eu já estava lidando com o pior. Porque foi o que os plantonistas disseram, que o Dr. Bruno queria ver com os próprios olhos, mas que era impossível fazer uma coisa ali agora, porque eu já tava com 22 semanas, então não teria como fazer cerclagem, seria muito arriscada, minha bolsa tava pra fora, e para ajudar eu tava gripada aquela semana. Enfim, o doutor chegou muito rápido, e no que ele me avaliou, ele encontrou um pouco de colo. Perdi tampão. O bebê ia nascer, gente. Dava um espaço de algumas horas ali. Eu ia entrar em trabalho de parto. Eu não tava com dor, o que me deixa meio confusa. Mas com 2 centímetros, às vezes a mulher não tem dor mesmo, né? Também o bebê era muito pequenininho. Com 22 semanas, o bebê ele não é considerado viável. Então eu perguntava pra ele, mas doutor, e a UTI neonatal desse hospital? Ele falou assim, o bebê não sobrevive. Ele não pode nascer. Enfim. Ele deu pra gente algumas opções. Quando ele chegou, ele me examinou, né? Ele viu que tinha colo. Ou dá pra eu tentar fazer a cerclagem, mas a gente tem que ir agora. E aí a gente optou por fazer a cerclagem. Qual o problema da cerclagem com 22 semanas? A bolsa pode romper a qualquer momento. E a bolsa rompendo, fica muito mais difícil você segurar um bebê dentro da barriga. Depois de agora, dos últimos dias, eu já andei pesquisando bastante. E existe a possibilidade da bolsa ficar rota, porém o risco de infecção é muito alto. E no meu caso, como eu estava com uma infecção ativa, porque eu estava... a gente acredita que na época... Acreditamos na época que era uma gripe.
porque eu tinha feito o teste de Covid na quarta e deu negativo, de farmácia, mas do cotonete mesmo. Mas hoje a gente já acredita que foi um falso negativo devido a outras circunstâncias. Enfim, fui internada. Nem fui internada, na verdade, eu fui dar pronto-socorro pro centro cirúrgico. Colheram meu sangue, essas coisas. E no centro cirúrgico, o doutor partiu pra cerclagem, me anestesiaram. Tomei a hack, né? Se não me engano, foi a hack que só deixa as pernas imóveis, né? Me viraram de ponta cabeça. E ali começou. E aí eles fizeram a mágica deles, né? O doutor conseguiu. Terminou a cerclagem, conseguiu colocar minha bolsa pra dentro, né? Não sei como se chama isso. Terminou a cerclagem, ainda com um pouco de receio, mas a bolsa não estourou. E já me falou que ali naquele momento a minha já tava de 3 para 4 centímetros de dilatação. Tipo, a gente chegou na hora, gente. Até eu tava meio descrente que tinha algum problema. Achei que ia voltar pra casa. A gente só correu pro hospital porque o ultrassom do São Lucas só funcionaria até as 4 da tarde. O médico deu esse alerta, então a gente correu. O Rafa veio pra casa e a gente foi pro hospital. Por sorte. Bom, ali deu uma aliviada porque conseguiram fazer o procedimento que conseguiria fechar meu colo, né? Só que o que acontece? Tem vários fatores que podem estimular um parto prematuro. Pode ser a infecção, algum tipo de infecção, qualquer tipo de infecção. Coisas mais idiotas como uma gengivite pode causar isso. Mas o mais provável no meu caso é que eu tenha um diagnóstico igual ao da minha irmã. Pra quem conhece mais próximo sabe que ela teve 3 partos praticamente prematuros, o que o último não, porque ela conseguiu cerclar o colo logo no início da gestação, com algumas semanas. A Gigi ela descobriu um pouco mais tarde, então não conseguia mais cerclar. E o Brian nasceu de 25 semanas. De 25 semanas. Agora, como se o meu bebê nascesse hoje. E o Brian é um milagre, ele não tem nenhuma sequela, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maior parte dos bebês. Não dá pra ficar tranquilo ainda. Enfim. Como ela já tem esse diagnóstico, é muito provável que eu também tenha o colo istimocervical, que significa que é um colo que não suporta o bebê. Por ser minha segunda gestação, a gente já havia descartado isso. Porém, o fato do útero ele já ter suportado um certo peso, porque eu tive um bebê a termo, e ter voltado, pode ter deixado, sei lá, gente, não entendo nada disso, não sei. Por que eu não tive nenhum problema na primeira gestação. Pode ser que eu me movimentasse mais, pode ser que a bebê encaixou de um jeito e ficou e ela não pesou meu útero. Eu era mais nova, tem vários fatores que podem levar. Pode ser que a infecção tenha desencadeado isso. Não dá pra saber. O que importa é que a gente tá bem. Enfim, conseguimos fazer a cerclagem, fui internada. No dia seguinte comecei a ter contração. Eu não sinto dor, não sentia dor. Eu sabia que era contração porque quando a barriga parece que fica dura. Mas ali naquela hora, ela não tava ficando muito dura, mas eu tava sentindo alguma coisa. Porque eu tava com a mão na barriga. Foi uma forma que eu encontrei de monitorar se eu tava tendo ou não contração, porque depois da cerclagem a única coisa que o médico me disse que eu não podia ter contração. E até nos primeiros momentos eu tava com anestesia ainda. Então eu comecei a sentir minhas costas e sentir dor, até no pós-cirúrgico. Já mantive minha mão na barriga. Tive umas contrações ali, chamei o obstetra
do plantão do hospital. E no dia seguinte eu também chamei, porque eu senti umas coisas estranhas e fiquei preocupada. E assim, depois de ter passado pelo que a gente passou, você perde o medo de falar, o medo de ser idiota, o medo de se expor. Porque no plantão da quarta, que eu senti as contrações ritmadas, se eu tivesse batido o pé ali, talvez nada disso tivesse acontecido depois. Não dá pra prever, também nem mudar o passado. Paciência. Mas se ali eu tivesse batido o pé, não, eu quero entender o porquê que eu tô tendo contrações ritmadas. Pode ser que eu não teria a gente não teria avançado, né? Não digo que eu entrei em trabalho de parto, porque eu não entrei. Mas eu não teria ameaçado entrar em trabalho de parto. Enfim. Então, qualquer coisinha que eu tava sentindo já era um motivo pra eu pedir orientação médica. E eu tava internada, então eu pedi que o obstetra viesse me avaliar. E aí veio uma médica muito legal, muito boazinha. Ficou ali comigo um pouco, porque nessa hora só o bebê é muito pequeno, então acho que nem dá pra monitorar com cardiotoco. Colocou a mão na minha barriga, ficou ali comigo um pouco. Ela já tava quase indo embora. Quando ela falou, não, acho que é só um desconforto mesmo. Aí ela sentiu. E no que ela sentiu a minha barriga contrair, ela ficou preocupada, ligou pro Dr. Bruno. O Dr. Bruno saiu correndo do Guarujá, foi pro hospital. E em Santos, né? Chegou no hospital, conversou com a gente um pouco e iniciou uma medicação para conter o trabalho de parto a qualquer custo, assim, uma bomba. Chama Tosibano, protocolo Tosibano, se não me engano. E aquela medicação ia correr 48 horas e ia conter o trabalho de parto. Fora uma porrada de medicamento que eu tava tomando. Então era antibiótico, anti-inflamatório, eu acho. Soro, uma quantidade gigantesca de soro, porque eu não tinha perdido líquido. Até mesmo na cirurgia precisava repor aquele líquido todo. E assim, deitada, né? Tava no hospital internada, com a cama assim, né? Tipo, deitada. Eu não podia levantar pra nada. Então, xixi, tudo na cama da comadre. E no soro, né? Pendurada. E o Rafa ficou lá comigo praticamente a semana toda. Algumas vezes a minha irmã foi pra lá para ele conseguir vir pra casa. E ela dormiu comigo lá um dia também, pra ele ficar com a Rafinha. Eu estava muito insegura nos primeiros dias. Depois melhorou, porque aí o médico foi me liberando aos poucos, então eu podia tomar banho, ia até o banheiro, não tinha problemas. Nos primeiros dias ele ficou lá comigo. Enfim, depois daquela segunda-feira com as contrações, a gente ficou em cima da bomba da medicação, porque como eu tava internada, eu não tava internada na maternidade, eu tava internada no hospital de clínica geral, né, de cirurgias gerais e tudo mais. Então não existia, porque eu percebi que não existia uma boa coordenação da técnica da enfermagem para aquele tipo de situação. Percebi isso. Posso estar errada, mas a gente teve que ficar em cima para que não atrasasse a medicação. Aconteceu uma vez, depois disso a gente ficou de olho. A partir daí foi tudo bem. Não tive mais nenhum tipo de sensação de dor, não tive mais contração. Por conta desse protocolo que se iniciou na segunda, não tive alta, tive que ficar no hospital mais um tempo. Na sexta-feira ele me liberou pra casa, desde que eu ficasse do jeito que estou, deitadinha,
perninha pra cima, repouso absoluto. Não posso fazer nada, não posso pegar bebê no colo. Porque o que acontece? Eu não sinto nada. Pra mim que é como se tivesse tudo bem. O que é mais difícil, né? Ficar em repouso achando que tá tudo bem. Porém, meu colo, ele tá amarradinho assim, mas ele tá aberto. Então, tá aberto assim. Deveria estar assim, ele tá assim. E com a cerclagem embaixo, que é como se fosse um nó, vai. Como se fosse uma costura mesmo. Que fecha o colo, que está aberto. Então, se eu fico muito tempo em pé, ou até mesmo sentada, uma que começa a escorrer líquido, que eu não sei de onde vem. E a bolsa começa a pressionar e essa costura pode não resistir. Depois de agora, de algumas semanas, né? Imagino que esse risco já esteja um pouco menor, mas é arriscado. Tanto que depois da cerclagem, ninguém me examinou lá embaixo, falam, né? Porque o risco de romper era muito grande, não foi feito exame nenhum. O doutor foi me examinar de novo agora no dia 28 no consultório, onde ele identificou que deu certo a cerclagem, que ela tava bonitinha, que tava fechadinha. Por isso ele colocou um pessário, porque o colo tava assim, né? Assim, vamos dizer assim. Assim, vai. Tava aberto, então tá fechado embaixo, que é a cerclagem, e em cima está aberto. Ele colocou um pessário para dar mais uma fechadinha, e o pessário ele fica mais para cima, então ajuda a fechar o colo do útero, como uma forma de conter. Paliativo. Boa parte das pessoas aguentam com o pessário até o final da gestação, mantendo repouso e tudo mais. O repouso, pelo que eu vi, não é algo que tenha comprovação científica que dê certo. Uma mulher, vamos supor, uma mulher sem nada disso, ela entra em trabalho de parto deitada, né? Porém, não existe estudo que desabone. Então, não é que é mentira, é que nunca foi estudado sobre. Então, na dúvida, é um protocolo padrão para gestações de alto risco. E para me ajudar, a minha bolsa estava protusa. Tudo estava já encaminhando para um trabalho de parto. Na hora da cerclagem, o máximo que pode ter de dilatação é 5 centímetros, se não me engano, eu estava com 3 para 4. Tudo isso vai agravando, né, um pouco a situação. Para mim hoje, um resfriado pode fazer muita diferença, porque uma infecção pode desencadear um trabalho de parto. Então, prematuro, né? Mas eu tô tomando tanto remédio, que não sei. Acho que agora tá mais tranquilo. Mas não é momento da gente ainda abaixar a guarda. Baixar a guarda, né? Sei lá. Bom, a gente tá entrando agora na 26ª semana. O bebê é considerado prematuro extremo até a 28ª. A partir daí, a gente vai para as próximas etapas, né? De 28 semanas até 34 ou 36 semanas seria um prematuro tardio. Mas a cada dia, cada semana que o bebê fica na barriga é uma vitória, porque vai melhorando as condições dele. Eu ainda vou tomar as injeções de corticoide para amadurecer o pulmão. Imagino que ainda não, porque de certa forma tá contido, a gente tá conseguindo conter dessa maneira. E se Deus quiser, a gente consegue segurar o máximo de tempo. Mas tô proibida de fazer tudo. Eu tô afastada do trabalho. Por mais que eu trabalhe em casa, eu trabalho sentada, né? E sua cabeça, né? Estressa bastante. Então eles não me deixaram fazer nada disso. Até agora a prioridade é o Felipe. Por coincidência, já tava tudo pronto. Então, eu literalmente agora só tenho que cuidar do bebê. Então estamos aqui, dando graças a Deus que a gente chegou até aqui. Cada dia, cada semana é uma vitória nova. Mas vamos acompanhar e tentar segurar o máximo que der.
Se depender de mim, vai ficar dentro da minha barriga até 42 semanas. Previsão de parto é 14 de janeiro, né? Que eu completo 40 semanas. Mas vamos ver se a gente chega até lá, né? Isso vai depender. Um beijo. Até mais.